E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje o tema é calculadora científica. A calculadora científica ela é uma ferramenta de trabalho para técnicos, engenheiros e profissionais de diversas áreas. Você tem funções de potenciação, logaritmo, raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, funções inversas também, hiperbólicas, coordenadas polar, retangular, números complexos, bases, binário, octal, decimal, hexadecimal, notação científica, notação de engenharia, enfim, diversas funções. Bom, você vai encontrar aí no mercado diversos modelos de calculadora científica. O mais comum aí, tradicional, aí é o modelo da Casio. É um modelo aí que custa aí na faixa, atualmente em 2020, na faixa dos 40, 50 reais. É uma calculadora muito bem elaborada, com todas essas funcionalidades que eu citei aqui. Bom, você vai encontrar também as similares, as genéricas, as réplicas, e também as cópias, com um custo bem mais reduzido, com esse modelo, por exemplo, aqui da Rupson, esse modelo aqui da Kenko, todos esses três modelos, da Casio, da Rupson, da Kenko, funcionam basicamente da mesma forma. Eu costumo brincar que a diferença é a quantidade de tombos que a calculadora vai poder sofrer, até que ela pare de funcionar. Você tem também calculadoras um pouco mais elaboradas, como o modelo HP 300, 300S, que tem um pouco mais de funções, um acabamento melhor, enfim. Você tem também modelos de calculadora de engenharia, por exemplo, das antigas 48GX, da 49, e também da linha 50, e mais recentemente, as calculadoras também da HP Prime, que você tem armazenamento de dados, planilhas, enfim, é um mini computador na sua mão. E por falar em mini computador, obviamente, atualmente não tem como você fugir do aplicativo. Então existem diversos aplicativos de calculadora científica e esses aplicativos eles vão ter o aspecto muito similar, muito parecido com a calculadora física, com a calculadora real. Aqui eu tenho um exemplo. E aqui eu tenho um segundo exemplo. No primeiro momento eu vou utilizar este modelo aqui, que é a calculadora científica HiEdu. Tá? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link do Play Store. Tá? Então eu vou fazer diversos cálculos utilizando esta calculadora, demonstrando a sua funcionalidade. Bom, hoje na calculadora científica eu quero falar sobre as funções trigonométricas, essas funções de seno, cosseno e tangente. Bom, você vai encontrar na calculadora científica as funções seno, cosseno, tangente, arco-seno ou o seno inverso, arco-cosseno, arco-tangente, que são as funções inversas também do cosseno e da tangente, e também as funções hiperbólicas. Bom, se você olhar a calculadora científica, você não vai encontrar diretamente todas as funções. Normalmente as calculadoras científicas possuem duas, três ou até mais funções. Bom, para você poder acessar as diversas funções, normalmente você irá utilizar a tecla Shift ou a tecla Alpha, normalmente também podendo às vezes ser chamada de 2ND, de segunda função. Bom, então de modo direto você encontrará funções hiperbólicas, seno, cosseno e tangente. E para acessar as funções inversas de seno, cosseno e tangente, você terá que teclar, de tocar a tecla Shift. Bom, vamos analisar alguns exemplos para a gente ver a funcionalidade das funções trigonométricas nesta calculadora científica aqui, a HiEdu 570. Bom, o primeiro exemplo que eu quero calcular aqui é o seno. Eu quero saber qual é o seno de um ângulo, sendo que o ângulo aqui é 40 graus. Então a função que eu quero trabalhar é seno de 40 graus. Bom, muito importante é você observar que na sua calculadora científica, neste modelo ou em qualquer outro, em algum momento do visor ou da tela, você terá a identificação do ângulo, se ele vai estar em grau, degree, ou em radianos, a marcação rad. Nesta calculadora aqui, você muda o módulo de inserir os dados com relação a graus ou radianos através dessa tecla. Então, nesse primeiro momento, eu tenho aqui 40 graus. Então, minha função da calculadora tem que estar em degree. Então, vou digitar seno, ele já vai abrir o parênteses, Vou digitar aqui o 40. Bom, vou fechar aqui o parênteses e tocar no igual. E já obtenho ali o seno de 40 graus. Então, estando a calculadora já no modo degree, simplesmente você vai teclar seno, os números do ângulo,
fecha parênteses e toca o igual. Ah, eu posso utilizar sem parênteses? Sim, você pode utilizar sem parênteses, né? Esta calculadora, ela funciona, tá? Mas nem todas são assim. Então, é prudente sempre que puder, utilize parênteses, né? Não, você não vai perder por nada em utilizar os parênteses, ok? Bom, vamos ver agora um outro exemplo, né? Então, eu apertei a tecla da função seno. Mas se eu quiser calcular o cosseno de um ângulo, né? Então, eu vou querer aqui cosseno de um ângulo, sendo que o ângulo é 40 graus. Então, vou seguir o mesmo procedimento. Cosseno, digito o valor do ângulo, fecho parênteses e toco em igual, né? E obtenho ali o meu resultado, né? Então, o processo para se obter aqui o cosseno, né, estando em degree, cosseno de 40 é cosseno, 4, 0, fecha parênteses, tecla igual e obtenho aqui o meu resultado. Bom, agora vamos supor que eu queira tangente de um número, né? Então, para o uso da tangente, também a tecla direta. Entretanto, observe que agora o meu ângulo está dado em radianos, né? Ele está dado aqui sobre π sobre 3, né? Isso aqui em graus seria 60 graus, né? Por quê? Porque 1π vale 180 graus. Então, se você fizer uma regrinha de 3, você obtém qualquer outro valor aí. No caso aqui é π sobre 3. Bom, mas aqui eu quero calcular então diretamente em radianos. Então, o primeiro procedimento é trocar de degree para radianos, né? E aí sim, vou digitar, né, tangente. Eu tenho, né, poderia ser qualquer número, né, escrito aqui, né, mas aqui como a gente está usando em π sobre 3, né, a gente também tem na calculadora científica a tecla π, né? Ela normalmente fica na calculadora física, né, ela fica aqui em torno aqui do igual, né, mas nesse modelo ela fica aqui em cima. Então vou digitar π dividido por 3, vou fechar o parênteses e tocar em igual. Obtenho lá o meu resultado em radianos, né? Então, primeiro eu tive que fazer, né, foi tocar o modo de degree para radianos, digitei o valor do ângulo em radianos, fechei o parênteses, teclei igual para obter então o meu resultado. Bom, agora vamos pensar o inverso, né? Poderia ser com seno, cosseno, né? Mas aqui eu estou fazendo um exemplo com a tangente, eu quero o arco tangente. Neste caso, eu quero saber qual é o ângulo cuja tangente vale 1. Então agora é o processo inverso. Nos exemplos anteriores, eu tinha o ângulo, né, em grau ou em radianos, e eu queria obter, né, o resultado o resultado correspondente, né, de seno, cosseno, tangente referente àquele ângulo. Agora aqui é o contrário, eu já tenho o resultado, né, e eu quero saber qual é o meu ângulo. Então, neste caso, né, tem que ficar atento, porque aqui você vai querer trabalhar ou em radianos ou em degree. No primeiro momento eu vou colocar aqui como exemplo, né, o degree. Então, vou zerar aqui a minha calculadora, né, e eu quero então a tangente menos 1, né, do x, onde x é igual a 1. Então, a tangente é menos 1, a tangente inversa, ou o arco tangente, ela não vem explícito. Então, eu tenho que teclar Shift, a tecla da tangente é menos 1, digitar o valor da tangente, fecho parênteses e obtenho o meu resultado, né? Neste caso aqui, obtemos então 45 graus, ou seja, qual é o valor, né, do ângulo cuja tangente vale 1? É o ângulo de 45. Né? Ou se você perguntar, a tangente de 45 tem o valor 1. Né? São processos inversos. Né? Se você estivesse trabalhando aqui com radianos, né? Não adianta você tocar para poder converter, né? Você teria que fazer o cálculo antecipadamente em radianos. Então, neste caso aqui, vou pegar, né, novamente, Shift, tangente é menos 1, né? Aí agora eu vou colocar de novo o valor aqui do ângulo, fecho, só que o meu resultado agora deu 0,78. Pô, mas que valor estranho, não era para dar 45? Não, 45 é quando você tem um resultado em graus. Né? Neste caso aqui, o resultado está em radianos. Poxa, tem como eu comprovar esse resultado? Tem sim. Né? Sabendo que 45 é 1/4 de 180, você pode simplesmente fazer uma regrinha rápida aqui de 3, pegando o valor de π, dividindo por 4, né? E você vai obter exatamente o 0,78, né? Comprovando que 0,78 em radianos é o mesmo que 45 graus, né? Quando você faz a equivalência. Bom, galera, com relação a essas operações matemáticas apresentadas aí, utilizando a calculadora científica, né, como ferramenta de solução, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.